Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a paz do Senhor Jesus nesta madrugada. Aqui desse lado, a sua irmã Isabel Ferreira, receba a paz do Senhor Jesus. Hoje já é quinta-feira, dia 30 de outubro, e começar a quinta-feira na madrugada orando é uma bênção. O Salmos 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, me ouviu e me socorreu. Você que está aí do outro lado, que está esperando o socorro de Deus, porque está tão difícil suportar os processos da vida, eu quero que você não desanimes, tenha fé. O Senhor teu Deus vai te ajudar. Vamos orar nessa madrugada. Vamos orar e você vai receber um revestimento espiritual da parte de Deus. Oremos ao nosso Pai. Altíssimo Deus, maravilhoso, poderoso e eterno Pai. Ó Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus de graça, Deus de misericórdia. Ó Deus, neste momento em Tua presença nós nos colocamos, neste momento cuja face estamos, ó Deus, nós entramos em Sua presença com as mãos levantadas, com o nosso coração puro, com o nosso coração limpo, para Te pedir neste momento, Senhor, a Sua bondade e a Sua misericórdia, para pedir ao Senhor, Deus, a Sua compaixão, o Seu favor, para pedir ao Senhor, meu Pai, a Tua ajuda, para pedir ao Senhor, meu Pai, a Sua bondade. Perdoai, Senhor, os nossos pecados, perdoai, Senhor, as nossas fraquezas, perdoai, Senhor, as nossas iniquidades, perdoai, Senhor, as nossas vaidades, perdoai, Senhor, tudo quanto temos falado, pensado ou praticado. Senhor, nós Te pedimos perdão para que a nossa humilde oração não seja impedida de chegar aos céus, para que a nossa humilde oração, ó Deus, ela seja atendida pelo Senhor, ela seja, meu Pai, ouvida pelo Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor Jesus, eu me coloco diante de Sua presença para Te louvar, eu me coloco diante da Sua presença para Te enaltecer, eu me coloco diante da Sua presença para tão somente Te louvar. Nós estamos em um mesmo propósito, para que o Senhor não permita que a nossa esperança seja frustrada. O Senhor não permita que a nossa esperança seja, Senhor, frustrada ou destruída, mas segundo a Sua graça, o Seu favor, segundo a Sua misericórdia, o Senhor venha nos contemplar, ó Pai, o Senhor venha contemplar as nossas vidas, o Senhor venha contemplar os nossos caminhos, o Senhor venha contemplar as nossas veredas, o Senhor venha contemplar, Senhor, a vida de cada irmão e de cada irmã. Nós clamamos a Ti nesta hora, meu Deus, e pedimos ao Senhor a Sua bondade, a Sua misericórdia. Senhor, eu creio que muitas pessoas, ainda que estão vivendo os dias maus, ainda que estão vivendo os dias de adversidade, acreditam e creem, Senhor, que não estarão desamparados, que não estarão destruídos, que não estarão, Senhor, frustrados, pois o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa confiança, Senhor, e sabemos que a perseverança, meu Pai, é não desistir. Quantos não desistem? Isso é Deus na vida dessa mulher, isso é o Senhor na minha vida, isso é o Senhor em nossas vidas. A certeza, meu Pai, que ainda que nós temos confrontos, a certeza, Senhor, que ainda que nós temos dias tristes, a certeza, Senhor, que ainda que nós temos dias de adversidade, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem tratado-nos com a Sua bondade, o Senhor tem nos tratado com a Sua benignidade, o Senhor tem nos tratado com o Seu amor. Meu Pai, essa mulher que tem esperança, que ainda haverá a família toda na igreja, que ainda haverá os filhos libertos, que ainda verá um marido transformado, que ainda verá um marido restaurado, Senhor. Nós pedimos ao Senhor nesta hora, nós pedimos ao Senhor neste momento. Ah, Deus Todo-Poderoso, venha hoje, Senhor, trabalhar na esperança desta mulher, esta mulher que chora porque quer ver os filhos louvando, buscando, cantando, pregando a Sua palavra. Este pai de família
Senhor, que o desejo dele é ver os seus filhos criados, ver os seus filhos estudando, bem empregados, se casarem, formarem família. Senhor, é uma pessoa que tem uma esperança grande, ó Pai, de deixar de ser empregado para ser um empregador, aquele que tem empresa, aquele que tem o seu próprio negócio, aquele que toca o seu próprio rumo. Meu Deus, são diversos, são variados desejos e vontades, mas a única fonte, essa fonte é o Senhor. O Senhor diz na tua palavra: sem o Senhor nada podemos fazer, sem o Senhor nós não conseguimos fazer absolutamente nada, sem o Senhor, meu Pai, nós não poderemos avançar para nenhum lugar. A sua palavra diz: não podemos dizer faremos isso ou faremos aquilo, mas antes temos que dizer: se o Senhor quiser, faremos isso, se o Senhor quiser, faremos aquilo. Senhor, que coisa maravilhosa é saber, meu Deus, que o Senhor é dono da prata e o Senhor é dono do ouro. Que coisa maravilhosa é saber que o Senhor é o Deus da prosperidade, é o Deus da multiplicação, é o Deus que traz existência o que não existe. Senhor, meu Deus, eu creio, ó Pai, que o Senhor vai estendendo as suas mãos de fogo, o Senhor vai estendendo as suas mãos maravilhosas, meu Pai, para honrar a cada pessoa, para honrar, meu Deus, a cada ouvinte. Essa mulher que olhando para si, ela não tem condição, olhando para suas finanças é impossível, olhando para a sua aparência, meu Deus, é quase uma piada, mas nós olhamos para o Senhor, pois o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Aquilo que é impossível aos homens é possível ao Senhor, pois eu sei, meu Pai, que o Senhor tem sucessos na vida de crente que está orando aqui. O Senhor promete uma vida de sucesso para aqueles que clamam a Ti, Senhor. O caminho para alcançar a vitória às vezes é longo e às vezes também é difícil, mas o Senhor nos ajuda fielmente, pois o Senhor disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E nós temos essa promessa, Senhor, que quem perseverar receberá a recompensa de Deus e receberá o que está preparado. Renova essa mulher que ora agora, pois ela não tem noção do que está preparado para ela. Renova este homem hoje, pois ele não tem noção o que está preparado para ele, Senhor. E eu sei que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviu, aquilo que o coração não recebeu, são as coisas que o Senhor preparou para aqueles a quem o Senhor ama. O que os nossos olhos não viram, o que os nossos ouvidos não ouviu, o que o nosso coração não recebeu, o Senhor já preparou para os teus eleitos. Senhor, que essa mulher que tem um sonho de se casar na igreja, um sonho de ter um marido bom, este marido que tem um sonho, este homem que tem um sonho de ter uma esposa boa, alguém, Senhor, que lhe ajude, auxiliadora, que lhe ame, que lhe respeite, que lhe trata com dignidade. Essa mulher que tem um desejo de ser honrada com um casamento, Senhor, que os céus venha liberar esta bênção sobre esta pessoa, que o céu venha liberar essa bênção sobre este homem, sobre esta mulher, pois as bênçãos do Senhor é que nos enriquece e não nos acrescenta dores. Que as bênçãos, Senhor, ó Pai, comecem a fluir como um rio, que as bênçãos do Senhor venham a fluir nesta casa, que as bênçãos do Senhor venham fluir nesta família, que as bênçãos do Senhor venham fluir dentro deste lar, ó Pai, para fazer prosperar o caminho desta pessoa, para fazer prosperar o caminho deste homem, para fazer prosperar o caminho deste jovem, para fazer prosperar, Senhor, o caminho desta vida que está clamando a Ti. Ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó, nós clamamos ao Senhor que tudo pode, nós clamamos ao Senhor que tudo vê. Abre, Senhor, as portas da vitória, abre, Senhor, as portas do milagre, abre, Senhor, as portas, ó Deus, para que esta mulher alcance o seu milagre, para que esta mulher alcance a sua vitória, pois o Senhor é a esperança dessa irmã, o Senhor é a esperança
esperança dessa família. O Senhor é a esperança que os filhos hão de ter emprego, que o marido será transformado. O Senhor é a esperança, meu Pai, que nenhum dos teus servos serão envergonhados. Eu me recordo, Senhor, de Josué, que nasceu como escravo no Egito, viveu como os israelitas, mas existia uma promessa, e sobre a liderança de Moisés, ele já havia passado 40 anos, mas o Senhor fez uma promessa, que eles pisariam na terra prometida. E depois, meu Pai, do deserto, Josué não desistiu de seguir a Deus, e diante desses desafios que enfrentou, Senhor, a tua palavra diz que não foi fácil, mas a espera longa, a espera difícil, que ele, Senhor, levou, perseverou e recebeu a bênção de adentrar em Canaã, porque esperou, Senhor, com paciência no Senhor. Quantos estão clamando a Ti agora, que esta mulher, que este homem, que esta família, Senhor, seja honrado pelo Senhor, seja honrado pela casa, seja honrado pela família, seja honrado, Senhor, no ministério, que esta mulher que tem esperança do marido um dia voltar para casa, de voltar a ter a sua vida íntima, de voltar a ter a comunhão, de voltar a ter amor um para com o outro. Deus, os acoberte com o teu sangue, os abençoe com a sua bênção, os abençoe com a sua vitória, os abençoe com a sua bondade. Senhor, filhos que estão nas drogas, que estão nos tráficos, andando todo sujo nas ruas, andando desorientado, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai, que o Senhor venha ter misericórdia, meu Deus, e que a bondade do Senhor, que o favor do Senhor, que a graça do Senhor venha libertar este filho, que este filho volte para casa e nunca mais se dê às drogas, que este filho volte a trabalhar, estudar, e que este filho diga: mãe, eu não vou usar mais droga, que este marido se arrependa dos seus erros, das suas promiscuidades, que esse marido se arrepende dos seus adultérios, das suas fornicações, e diga para sua esposa que nunca mais vai lhe deixá-la, que nunca mais vai lhe abandoná-la. Senhor, que coisa tremenda, Canacai de Omanassai de comandar a calabaçúria, que coisa tremenda, Senhor, é saber que Josué esperou 40 anos, mas a sua espera não foi destruída. 40 anos e a sua esperança não foi destruída. Senhor, eu me alegro com Ana, que era estéril, mas queria muito ter um filho, e após ano ela orava por aquele filho com tristeza, mas ela não teve nenhuma resposta. Mas mesmo assim, ela não perdeu a esperança, ela não abandonou a fé, ela não rejeitou a Deus, ela continuou pedindo, ela continuou colocando toda a sua confiança, a sua esperança. E chegou um dia, este dia o Senhor ouviu ela no templo e prometeu que tinha dado a ela um filho. E quando ela voltou para casa, Senhor, ela coabitou com seu esposo e a semente já estava no seu ventre. A sua palavra diz, meu Pai, que ela fez um cântico e ela disse que o Senhor levanta o que está no pó, mas derruba aquele que está no trono. O Senhor pega a estéril e faz ser mãe de filhos. O arco do forte foi quebrado, mas até a estéril teve 7 filhos. Que coisa tremenda, meu Pai, é saber, meu Deus, que a fidelidade de Ana, a esperança de Ana, a fidelidade dessa mulher deu a ela 5 filhos, porque perseverou em não desfalecer. Senhor, existem muitos crentes que estão orando nesta hora, estão clamando a Ti neste momento, ó Pai, e são pessoas, ó Deus Pai, são pessoas, ó Deus Filho, são pessoas, ó Deus Espírito Santo, que estão em busca de um milagre. Fazem 5 anos, fazem 10 anos, fazem 20 anos, fazem 30 anos, algumas pessoas fazem a vida inteira, porque o que ele busca é um sonho próprio,
próprio, é um sonho pessoal. Deus, eu creio que assim como Davi declarou dizendo, Deus é a minha esperança, ou seja, Asaf declarou dizendo, Deus é a minha esperança, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a esperança de nossa casa, o Senhor é a esperança de nossa família, o Senhor é a esperança do nosso lar, o Senhor de Kamanasubicomanácia, Labacando de Comanacalabaçu de Comandaracandaracalábaia, Labaçou de Comanassubicanterecantoramaia, ó Deus de fogo, ó Deus de fogo, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa confiança, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa história, o Senhor é tudo, meu Pai. Que o Senhor venha confirmar, Senhor, as grandes vitórias, as grandes bênçãos, as grandes conquistas. Essa menina que foi frustrada no relacionamento, Senhor, a esperança é que ela vai se casar e vai se casar bem. Esta mulher que está tentando a gravidez, Senhor, e ela vai gerar e vai gerar bem, porque o Senhor é a nossa esperança. Essa mãe que ora pela libertação dos filhos, está orando e vai ver a libertação sim, porque está esperando com a sua esperança no Senhor. Esta mulher que o marido está morando com outra, e o marido insiste em dizer que acabou, ela ora com fé, porque sabe que a esperança na calabaçou de cantarabaia. A sua palavra diz, Senhor, lançai sobre ele a vossa confiança, porque é ele que de vós tem cuidado. É o Senhor que cuida dessa mulher, é o Senhor que cuida desse homem, é o Senhor que cuida dessa família, é o Senhor que cuida desta família. Senhor, visita agora empregos, vida profissional, vida social, vida financeira, visita todos que estão a orar, Senhor. Senhor, que assim como Asaf, ele pôde dizer que o Senhor era a força dele, e que ele lembraria dos dias passados, porque o Senhor é o Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão. O Senhor também é o nosso Deus. Que o Senhor confirma livramentos hoje, que o Senhor confirma vitórias hoje, que o Senhor confirme prosperidade hoje, que o Senhor confirma bênçãos neste dia, e que o nome do Senhor tão somente seja glorificado. Ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, nós invocamos o teu nome, nós invocamos o teu nome, nós invocamos o teu nome, para que sobre nós o Senhor confirma a vitória. Abençoa os ouvintes que estão orando conosco na Europa, na Ásia, na África, que oram conosco na América Central, na América do Sul, na América do Norte, os que oram conosco em todos os lados. Cobre eles com o teu precioso sangue, livra-os, ó Pai, e confirma sobre nós a bênção do Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos ouvintes, eu gostaria de ler a palavra de Deus com vocês. Eu gostaria de ler aqui a partir do verso de número 16, Salmo 77, 16, diz assim: as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram, as nuvens lançaram água, os céus deram som, as tuas flechas correram de uma parte a outra, a voz do trovão estava no céu, relâmpagos iluminaram o mundo e a terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, as tuas veredas nas águas grandes, os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e pela mão de Arão. Queridos, quem é que faz caminho nas águas? Você que está me ouvindo, quem é que faz caminho nas águas, senão o Deus que a gente serve? E não é apenas uma vez. A Bíblia diz que quando Eliseu precisava passar o Jordão, ele lançou a capa e o Jordão se abriu. Mas o que eu acho interessante é que também nos dias de Josué, o Senhor disse ao povo: santificai-vos hoje, amanhã eu, Senhor, farei maravilha no meio de vós. O povo se santifica, e quando eles vão atravessar o Jordão, a Bíblia diz que era tempo em que o Jordão estava cheio.
O Senhor permitiu com que eles atravessassem o Jordão, queridos. O Jordão não era o riachinho. O Jordão não era uma biqueirinha de água. O Jordão estava cheio. Até hoje, você pode perceber que algumas pessoas viajam ao Jordão para se batizar, mas imagina o rio cheio, e o Senhor tendo que atravessar com o seu povo, para que o povo tomasse Jericó e visse as muralhas sendo derrubadas e destruídas, e através da liderança, da santificação, da liderança de Deus, nos dias de Josué, ele atravessou o Jordão a seco. O que dizer de Moisés, lá em Êxodo 14, quando Moisés, ele começa a clamar a Deus, e Deus diz, Moisés, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Diga ao povo que marche. O Senhor mandou um vento oriental e fez caminho dentro do mar. O que dizer agora, aqui no Novo Testamento, quando na terceira hora nona da noite, a quarta vigília da noite, os discípulos atravessando um período de chuva, um período de vento, Jesus se aproxima, e a Bíblia diz que Pedro diz, Senhor, se é tu mesmo, faz-me ir ter contigo. E a Bíblia diz que o Senhor falou, venha Pedro, e naquele momento Pedro começou a caminhar sobre as águas, cumprindo o que ora acabamos de ler no Salmo 77. Olha aqui como começa o verso 16. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Quando Deus se posiciona diante das águas, as águas está dizendo, aí é o nosso Criador, aí é aquele que nos criou. As águas te viram e tremeram. E olha aqui no verso 19, o teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes. E trazendo para os dias de hoje, essas águas turbulentas são as nossas aflições. Essas águas turbulentas são as guerras diárias e contínuas que vivemos. Essas guerras são as lutas que passamos todos os dias. Mas existe uma promessa em Isaías, se eu não me engano, no capítulo 43. Quando passares pelas águas, não te afogarás. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Sabe por que chama alguma arderá em ti, minha irmã? Por causa do Deus que tem caminho no mar. Olha aqui que o nosso irmão Douglas Cordeiro colocou para nós. Pelo mar foi o teu caminho, e as tuas veredas pelas águas grandes, pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo. É isso, Deus está guiando você. Não desista, não desanimes, não se abate. Levante a sua cabeça. As águas não vão afogar o seu sonho, as águas não vão destruir você. Você precisa ter um pouco mais de coragem e de confiança em Deus. Você precisa ter um pouco mais de perseverança para você glorificar o nome do Senhor. Lute porque Deus é contigo. Esse mar vai abrir, e se não abrir, você vai passar por cima das águas. Confia em Deus, espera em Deus, pois ainda você o louvará. Deus é contigo. Que fique na paz do Senhor Jesus com esta palavra, porque o Senhor tem uma resposta para a sua vida. Que Deus te abençoe. Muito obrigado a todos vocês que oraram conosco essa madrugada. Que Deus continue guardando a sua casa, guardando a sua família. Descanse em paz, e que nós possamos estar juntos às 7 horas da manhã, em nome de Jesus Cristo. Lembrando que, se você puder, deixa o seu like, compartilha. Um abraço, povo de Deus, ótima madrugada, e vamos dormir em paz em nome de Jesus.